E hoje a gente estreia uma série com 5 episódios bônus que vão te ensinar algumas das etapas mais importantes para você finalmente começar o seu podcast. Essa série é um oferecimento do The Podcast Host, o portal onde você encontra todos os recursos para tirar o seu podcast do papel e ainda descobre as tendências que estão rolando na podosfera internacional. O The Podcast Host é um portal do Reino Unido e aos poucos está disponibilizando o seu conteúdo em português. E olha que legal, eu tenho até um recadinho do Matthew McLean do The Podcast Host pra gente. Hi Ananda, we're excited to be in Brazil and to help creators turn their ideas into great podcasts. I hope that you enjoy the episodes and I hope you enjoy our website too. Talk soon. Obrigada, Matthew. Então, first things first, né? Bom, eu tô amando esse podcast bilíngue. Agora que tá todo mundo apresentado, bora pro assunto de hoje, que é como escolher o nome ideal pro teu podcast. Eu falo por experiência própria que escolher o nome do podcast não é fácil. Eu passei pelo menos um mês pensando qual seria o nome desse podcast que você tá ouvindo aqui. Eu fiz enquete no Twitter, perguntei pra amigos e parecia que eu não ia sair do lugar. Alguns nomes que eu tinha pensado: Todo Ouvidos, Sentido Sonoro, e umas amigas até falaram que a Era do Áudio parecia a Era do Gelo. Alguém vai morrer! E não é fácil mesmo escolher o nome do podcast, tem de tudo, mas se você tá nessa etapa, tem algumas dicas que podem te ajudar a escolher um nome que faça sentido pro seu projeto, que faça sentido com seus objetivos. Então, vamos lá. Primeiro, eu recomendo que você procure nos tocadores de podcast para ver se o nome que você tá pensando já existe. Os aplicativos de ouvir podcast não proíbem nomes iguais, mas vamos combinar que escolher um nome de podcast que já existe não é o ideal, né? Vamos conhecer então os 3 caminhos mais utilizados para você batizar o seu podcast. Os 3 caminhos mais certeiros para você escolher como vai dar um nome para o seu podcast são nomes criativos, nomes descritivos e o próprio nome do podcaster. Então, eu vou falar dessas 3 categorias. Nomes criativos. Os nomes criativos têm geralmente aquele trocadilho, jargão ou uma piada interna, né? Tenho certeza que vocês já estão lembrando de alguns. Alguns exemplos de podcasts com nomes bem criativos: Filhos da Grávida de Taubaté, Imagina Juntas. Esses 2 fazem referências à cultura da internet, aos memes. O milkshake chamado Wanda, que não me pergunte o significado. Mamilos. Todo mundo sabe que mamilos são polêmicos, né? Ou até Quem Lê Tanta Notícia, em alusão aos versos do Caetano Veloso. Eu sou absolutamente apaixonada por nomes criativos para podcast, mas vamos combinar que fica bem mais fácil para quem já tem uma audiência formada. Aí não importa, né, gente? Porque você não depende tanto assim de ser descoberto nos aplicativos de escuta. Ou seja, se você ainda não tem uma audiência consolidada e esse nome que você tá pensando é uma coisa muito abstrata, muito piada interna, isso pode tornar o seu podcast mais difícil de ser encontrado pelas pessoas, tá? Nomes descritivos. Esse tipo de nome vai deixar claro sobre o que é que o seu podcast fala. E antes de você falar que ele é meio boring, tem sim como criar um nome descritivo que tenha uma boa pegada de criatividade. Inclusive, eu até diria que Quem Lê Tanta Notícia, que eu acabei de citar, pode ser sim classificado como um nome criativo e descritivo. A Era do Áudio, por exemplo, faz uma alusão à memorável Era de Ouro do rádio e, ao mesmo tempo, é um nome super descritivo. Outros exemplos que vocês vão encontrar: O Assunto, A República das Milícias, De Carona na Carreira, Além do Meme, Clube do Pé na Bunda, Teorias da Conspiração, Frila Podcast e por aí vai. Tem muito nome que é descritivo e é muito bom e muito criativo também. A minha sugestão para você é criar uma longa lista com palavras-chave que representem o seu podcast. E para cada uma dessas palavras-chave, você vai fazer aí um desdobramento de 2 ou 3 nomes em potencial para o seu podcast. Você vai ver que alguns títulos vão parecer meio nada a ver, meio absurdos, mas esse processo de filtragem, de nomificação, vai te ajudar a chegar no nome ideal. Você vai chegar ali em 3 nomes em potencial, todos eles contendo pelo menos uma palavra-chave que seja importante para o assunto que você está abordando e que facilite para que o seu público-alvo te encontre. E no final você pode fazer como eu. Eu cheguei em 3 nomes, fui falar com amigos, postei no Twitter, falei nas redes sociais com todo mundo que eu achava que poderia de alguma maneira contribuir
contribuir para que eu escolhesse meu nome. É claro que no fim do dia, essa é uma decisão só nossa, mas é sempre bom pegar o feedback das pessoas e idealmente de pessoas que fazem parte do seu público-alvo. Entretanto, se você quiser muito utilizar o seu nome no título, continua ouvindo, porque agora eu vou falar da categoria de nomes vinculada ao nome do podcaster. Se você parar para observar, vai ver que os podcasts que utilizam o nome do apresentador costumam ter uma coisa em comum. O apresentador já tinha uma audiência antes de começar o podcast, ou é simplesmente alguém com muita autoconfiança. Brincadeiras à parte, alguns exemplos são Prazer Renata, o podcast sobre sexo da Renata Ceribelli, Descomplica Kelly, da jornalista Kelly Matos, Fala Maju, da influenciadora Maju Trindade e um show de Jamile Godoy, que tá no elenco do Milkshake chamado Wanda. Todas essas pessoas que eu citei são jornalistas ou influencers, ou seja, já tem uma audiência formada. Mas nem tudo é uma regra absoluta, ainda mais quando a gente fala de um trabalho criativo. Então, se você já tem uma audiência pequena ou se você já tem um nome construído dentro do seu nicho, ter o seu nome no nome do podcast pode ser sim uma opção. Ok, Ananda, e o tal cast no nome do podcast? Bom, se você não sabe do que eu tô falando, são aqueles podcasts que terminam com a palavra cast. Essa é uma opinião pessoal que eu sempre falo quando dou alguma palestra ou consultoria. Procure evitar de usar cast no nome do podcast. No começo, lá na época que o Nerdcast começou no Brasil e outros podcasts começaram a fazer sucesso, era um trocadilho muito legal. E é sim um trocadilho legal. Fica bonito, soa de um jeito legal, eu sei, mas já ficou manjado. Então eu não recomendo usar esse tipo de nome e tenho certeza que você consegue um nome muito melhor, muito mais único. Além disso, a competição é grande. Você pode fazer um teste aí. Pensa num assunto, sei lá, moda, videogame. Tenho certeza que se você colocar uma palavra-chave e depois a palavra cast no seu aplicativo de ouvir podcast, vai aparecer o nome, alguma coisa cast, já vai existir, pode ter certeza. E para encerrar, é bom ter em mente que quando a gente fala de mecanismos de busca dos players de podcast, muitos desses aplicativos vão procurar pelo nome do podcast, nome do autor e título de episódios. Nem todos vão pesquisar nas suas notas de episódio, ali no espaço de descrição. Por isso, o nome não deve ser apenas bonito, mas ele também tem que funcionar. Como você viu, não tem uma resposta certa, só depende do seu perfil e dos seus objetivos. Mas se você está começando do zero, a minha recomendação é apostar no nome descritivo com uma pitada de criatividade. Eu sei que você vai chegar lá. Para aprender mais sobre podcast e como dar um nome ao seu podcast, visite thepodcasthost.com/nome. Se você ficou com dúvidas em como se escreve, é só pegar o link na descrição desse episódio. Eu volto semana que vem com mais dicas minhas e do The Podcast Host para você começar o seu podcast. E o tema do próximo episódio é formatos. Não vai perder. Tchau! Esse episódio é um oferecimento de The Podcast Host, o maior site do mundo com materiais educativos e gratuitos sobre podcast. E do Hálito, o aplicativo que descomplica a edição de áudio. Produção de Ananda Garcia e Matthew McLean. Roteiro e apresentação, Ananda Garcia. Edição e design gráfico, Jennifer Mendonça.